Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Se você está expirando, meus irmãos, se você está vivendo, se você está caminhando, se você dormiu e acordou e para ver outro dia, isso é uma benção do Senhor. Isso é a graça do Senhor sobre a nossa vida. Se você não estamos respirando, não estamos vivendo, então nós temos que falar essa palavra. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Você tem que falar: este é o dia em que o Senhor agiu. Alegre a minha família neste dia. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegre a minha casa neste dia. Glória a Deus. Aleluia. A gente precisa colocar a palavra de Deus em nossa vida. A gente precisa falar, ter mais prático com a palavra do Senhor. A gente precisa ler ou buscar ao Senhor, que é importante na nossa vida. Se a gente está respirando, andando, caminhando, a gente faz todas essas coisas, a gente tem que falar o nome do Senhor. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Aleluia. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para minha família. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para mim. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que ordenar a nossa vida, a gente tem que ordenar a nossa alma, glorificar o nome do Senhor, falar as palavras do Senhor. A gente tem que ordenar, dar ordem à nossa alma, louvar o Senhor. Quando a gente dormir e acordar, a gente tem que falar essas palavras. Salmo 118, começou no versículo 23 até 24. Isso vem do Senhor. É algo maravilhoso para minha casa, para minha família. Aleluia. A gente tem que entregar nossa família na mão do Senhor. A gente tem que entregar nossa vida na mão do Senhor. Aleluia. Porque Ele que cuida. Ele que dá vida. Ele que faz a gente dormir bem, acordar bem. Aleluia. Antes que eu faço outras coisas, quando eu acordo, eu tenho que falar, agradecer ao Senhor pela vida, pela inspiração. Aleluia. A gente construir a nossa casa sobre as palavras do Senhor, sobre uma rocha, a rocha da palavra do Senhor. Como está dizendo no Efésios 6, versículo 17, meus irmãos. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, não é outro lugar a gente vai usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, meus irmãos. Amém? Meu nome é Júnior Henry, seu irmão em Cristo. Com essas passagens, meus irmãos, eu cumprimento você com a paz do Senhor. Antes que eu aprofundo na palavra, meus irmãos, eu estou pedindo a você, não esquece de deixar um like no vídeo, tá? Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. Não esquece de ativar o sininho para não perder um vídeo que eu vou trazer para você. Amém? E também compartilha o vídeo. Isso vai ajudar a palavra a chegar para mais uma pessoa. Amém?
Porque a palavra de Deus é boa, é eficaz. Para mim e para você. Porque a gente precisa viver a palavra do Senhor. A gente precisa ter o capacete da salvação. É a espada do Espírito. Que não é outra palavra do Senhor. A gente precisa sustentar a nossa casa com a palavra do Senhor. A gente precisa buscar o Senhor. Orar mais. A gente precisa ter a capacete, usar o capacete da salvação. A gente precisa mais tempo com o Senhor. A nossa casa tem que servir ao Senhor. A nossa casa e a nossa boca tem que louvar o Senhor. Porque a palavra de Deus é importante em nossa vida. Porque a palavra de Deus é boa para todas as coisas que a gente precisa fazer. É boa para nossa vida, para nossa família, para nossa casa. Para nossa casa ficar firme. Como construir uma casa sobre a rocha. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Porque a gente faz coisas, a gente passa mais tempos, né? Mais tempos com as coisas inúteis, que não vai adiantar nada, que vai fazer a gente perder o foco no Senhor. Com passatempo, com coisas inúteis. Mas a gente precisa passar tempo com o Senhor. A gente precisa passar tempo, ler a palavra do Senhor. A gente precisa buscar o Senhor mais. Aleluia. É importante, meus irmãos. Porque hoje tem muitas coisas que vêm. Tem muitas coisas, né? O plano do inimigo para tirar o nosso foco no Senhor. Para a gente não construir a nossa casa sobre a rocha, que é a palavra do Senhor. Para a gente não ter o capacete da salvação. É a espada do Espírito. A espada do Espírito não é outra coisa. Você vai usar a palavra do Senhor contra o diabo. A gente precisa a palavra do Senhor, sim. Quando o inimigo atacar a nossa casa, quando o inimigo tentar atacar nós, a gente pega a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito, para usar contra o inimigo. Porque o inimigo vem lá roubar, matar e destruir. Nós temos que passar mais tempo na palavra do Senhor, passar mais tempo comunicando ao Senhor, passar mais tempo orando, passar mais tempo buscando a presença do Senhor dentro da nossa casa, a nossa família, dentro da empresa. A gente tem que buscar mais. Hoje a gente passa tempo, perde tempo, assim, coisas inúteis, que não vai adiantar nada em nossa vida. Se a gente passar 30 minutos, uma hora orando, já é muito, a pessoa quer desistir. Isso não é do Senhor. Se você está passando 15 minutos orando, você quer desistir, ou 10 minutos não dá o seu tempo para o Senhor, isso não é legal. Isso é o do inimigo. Porque o inimigo quer tirar o nosso foco. O inimigo quer tirar, para fazer a gente perder mais tempo com as coisas inúteis, que é para a gente construir a nossa vida, construir a nossa casa com a palavra do Senhor. Para você ver, meus irmãos, a palavra diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você tem que escrever isso num quadro, meus irmãos. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É bom. A gente tem que colocar isso no lugar. Colocar isso na frente da porta da sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Deus. Porque o inimigo quer ouvir esse aí. Eu e a minha casa cantamos ao Senhor. Louvar o nome do Senhor. Para a gente construir a nossa casa sobre a rocha, que é a palavra do Senhor. Porque só em Senhor que tem a segurança, meus irmãos. Porque não adianta a gente perder tempo com as coisas inúteis deste mundo, que vai tirar o nosso foco, que vai fazer a gente perder o capacete da salvação. E para a gente não sabe como usar a espada do Espírito. Aleluia, meus irmãos. A gente tem que ter a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor.
para usar contra o inimigo, para usar contra o diabo, meus irmãos. Porque o inimigo não para de atacar. O inimigo não para de tirar vidas, não, meus irmãos. Então, o que você precisa ter em mãos? O que você precisa ter em mãos? A palavra do Senhor. O capacete da salvação. Usar a palavra do Senhor contra o inimigo. Porque o inimigo não para de atacar, não, meus irmãos. Eu e você, nós temos que usar a palavra do Senhor contra o diabo. Hein? Meus irmãos, olha a palavra. Diz assim: pois a nossa luta não é contra carne e sangue. É verdade. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Aleluia. É verdade, meus irmãos. Então, a nossa luta não é contra carne, não. E sangue, não. Porque o inimigo é o plano que ele tem para destruição. Para destruição deste mundo de trevas. E a gente está vivendo num mundo de trevas. É o que a gente precisa ter em mãos. O capacete da salvação e a espada do Espírito. Para a gente usar contra o inimigo. Contra o diabo. Que vem para matar, roubar e destruir. Para a gente perder a salvação do Senhor. A gente precisa passar mais tempo orando. A gente precisa passar mais tempo na palavra do Senhor. A nossa casa. Passar louvor, cantando louvor no nome do Senhor. Convidar o Senhor à nossa casa. Para passar mais tempo com o Senhor. Para a nossa casa. Seja uma casa construída sobre a rocha, que é a palavra do Senhor. Aleluia, meus irmãos. Eu e você, nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha da palavra do Senhor. Porque o inimigo não para de atacar. O inimigo não para de destruir, tirar vidas. Então, a palavra está dizendo para você, use o capacete da salvação. É a espada do Espírito. A espada não é outra, a palavra do Senhor. A espada não é outra. A gente tem que ter a Bíblia para ler, para passar tempo horas orando ao Senhor. Não adianta a gente passar tempo assistindo coisas, passar horas assistindo coisas inúteis, que não vai adiantar nada. A gente precisa se alimentar com a palavra do Senhor. A gente precisa alimentar a nossa alma, precisa alimentar a nossa casa com a palavra do Senhor, meus irmãos. Hoje tem muitas coisas que vêm para tirar o nosso foco, para a gente perder o capacete da salvação. E a gente tem a Bíblia. A gente tem que colocar em prática para ler a Bíblia. A gente precisa ler, buscar mais ao Senhor. Aleluia, meus irmãos. Tudo isso, meus irmãos, é ensinamento do Senhor. Porque o Senhor não quer perder eu e você. Ele não quer perder ninguém. É por isso que ele diz, a palavra diz, para eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus não quer perder ninguém. Como o inimigo está atacando, quando o inimigo vem roubar para matar e destruir, então a gente tem que usar o capacete da salvação, usar a espada do Espírito contra o inimigo, contra o diabo. Isso é o que está dizendo a palavra, meus irmãos. Porque a gente não precisa perder tempo com as coisas inúteis, não. A gente tem que construir a nossa casa, a nossa família tem que ser construída sob a palavra do Senhor. Quando a gente acorda, tem que louvar o nome do Senhor. Falar, orar ao Senhor, passar mais tempo na presença do Senhor. Porque se você está orando, você vê que é muito. Passar 30 minutos orando, passar uma hora orando ao Senhor, então isso você está construindo a sua casa, a sua vida na palavra do Senhor. Você está construindo a sua casa como a rocha, que é a palavra do Senhor. A gente precisa buscar mais o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor, construir a nossa vida, passar mais tempo conversando com o Senhor. Porque não adianta a gente perder tempo com coisas inúteis não deste mundo. Porque a nossa luta é contra
princípios deste mundo, com o inimigo, com o diabo. E a gente precisa fortalecer a nossa casa com a palavra do Senhor. A gente precisa passar mais tempo com o Senhor. A gente precisa ficar firme dentro da salvação do Senhor. A gente precisa usar o capacete da salvação. Porque é uma luta, meus irmãos. O inimigo não para de atacar, não. O inimigo não para de bater, não. O inimigo não para de tirar vidas, não. Eu e vocês estamos aqui, a gente precisa precisar construir a nossa casa sobre a rocha que é a palavra do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado, Senhor, pela inspiração. Obrigado, Pai, pelas horas, pelos minutos, pelos segundos em nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, Senhor, que a gente precisa ficar firme, Senhor, dentro da sua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, que suas palavras, Senhor, fortalecem a nossa vida, Senhor, que a gente precisa, Pai, construir a nossa vida, construir a nossa casa, Senhor, sobre a rocha que é a sua palavra, Pai. Abençoe nós, Senhor, cuidando de nós, Senhor. Abençoe, Senhor, a nossa vida. Abençoe nossos passos, Pai. Cuidando ou segurando nossas mãos, Pai. A gente precisa seguir o seu caminho, Pai. Porque hoje, Pai, tem muitas coisas, Pai, para tirar a nossa atenção, Senhor, a sua palavra. Para a gente não ter foco nas suas palavras, Pai. Como a sua palavra diz, Senhor, a gente precisa usar o capacete da salvação. É a espada do Espírito, Senhor, que é a sua palavra, Pai. Ensina nós, Pai, cuida da nossa vida, Pai, segura nossas mãos, Pai, para a gente ficar firme dentro da sua casa, Pai. Como a palavra diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, Pai, mas contra todos os princípios deste mundo de trevas, Pai. Pai, a gente está vivendo no mundo de trevas, sim, Senhor. A gente precisa ali passar mais horas orando, Senhor, buscando a Ti, Pai. Obrigado pelo Seu nome. Obrigado, Senhor, pela Sua presença em nossa vida, Pai. Abençoe nós, Senhor. Perdoe pelos nossos pecados, Pai. Abre nossos olhos, Pai. Olhar aonde, Senhor, a gente vai pisar, Pai. Cuida dos nossos passos. Abençoa nossos familiares, Pai. Abençoa a pessoa que estão ouvindo essa oração, Pai. Abençoa a casa deles, Pai. A vida deles, o trabalho deles, Pai. Segura, Pai, as mãos deles, Senhor, para ficar firme dentro da sua casa. Para eles construir a casa deles, Senhor, sobre a rocha, que é a sua palavra, Pai. Toca eles no momento, Pai. Abençoa a nossa vida. Que a nossa boca louvar a Ti, Senhor. Que a nossa casa louvar a Ti, Senhor. Senhor, a palavra diz, eu e a nossa casa serviremos ao Senhor. Sim, Senhor, a gente precisa de Ti dentro da nossa casa. Que Seu nome reine sobre nós, sobre a nossa vida. Amém. Amém, meus irmãos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, tá? Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. Não esquece de ativar o sininho para não perder um vídeo que eu vou trazer para você. Amém? Não esquece, meus irmãos, a sua casa tem que servir ao Senhor. A sua casa tem que construir sobre a rocha que é a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor. Amém? É assim a gente vai ficar firme, usando a capacete da salvação e a espada do Espírito contra o inimigo, contra o diabo. Amém? Que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.